Olá pessoal, tudo bom? Nosso último vídeo para a gente terminar esse TCC da melhor forma possível, tá? Acredito que a grande maioria que vocês têm acompanhado já enviou o TCC, e aí vocês vão ter direito a essa correção dessa última atividade, tá? Lembrando que é muito importante ter essas notas boas, porque vai somar com a nota da apresentação, tá? Algumas coisas. A primeira atividade valia 20 pontos. Essa segunda atividade vale 30, somando 50 pontos. Os outros 50 pontos serão da apresentação, que irá correr. Só que, para ter a apresentação, vocês devem enviar o arquivo final. Vamos para o nosso cronograma para a gente ver como isso funciona e não esquecer. O que nós temos aqui, tá? Nós já fizemos desse nosso TCC a nossa atividade 1, nós fizemos. A atividade 2, vocês estão terminando, tá? Na atividade 2, então, vocês vão corrigir, vocês enviaram para a tutora, alguns já receberam de volta, vão fazer as correções que ela passar, né? E aí, ou vai reenviar, aumentar a nota, ou assim que encerrar, a gente vai finalizar. E aí, a gente vai ter no dia 22 de novembro a relação dos alunos que estão aptos para a banca, tá? O que vai classificar um aluno ser apto para a banca? Tem que ter, no mínimo, nota 1, o que está todo mundo nisso tranquilo, e não pode ter zerado a atividade 2, tá? Então, não importa se tirou 20 na primeira, né, 2 pontos na primeira, e zerar a atividade 2. Não pode, tá? Então, fiquem atentos. E aí a gente vai ter uma outra coisa para ser enviada, que é isso que a gente tem que ficar muito importante, muito atento, que é enviar esse arquivo de defesa. O que será esse arquivo de defesa? A gente tem até o dia 22 de novembro para enviar. Mas quem já fez as correções, que está tudo certo, pode enviar antes. Se vocês repararam lá no nosso portal, tá? O que eu tenho? Eu tenho lá a apresentação, tem modelo e assim por diante. A atividade 1, que vocês já enviaram anteriormente. A atividade 2, que vocês estão fazendo. E essa atividade de defesa. O que consiste essa atividade de defesa? O seu trabalho corrigido. Então, tudo que a tutora passar na atividade 2, vocês vão corrigir, por mais que ela já te der a nota máxima, tem que corrigir o que ela passou e aí enviar aonde está a atividade de defesa em formato de PDF. Se não for enviado, não poderá participar da banca, tá? E, consequentemente, irá ter que refazer o nosso TCC. Então, fiquem atentos a essa data. Então, vou até recolocar aqui dia, no máximo, 22 do 11, tá? Mas a gente sabe que a tutora acaba corrigindo antes, a gente consegue arrumar essa correção e reenviar, tá? Aí, ok, temos essa nossa atividade de defesa, tem que ser enviado. O que mais que a gente vai ter? A nossa defesa por si só, tá? As nossas defesas estão previstas para ocorrerem na última semana de novembro, tá? Ali próximo de 25, 26 e 27. Estamos alinhando-nos entre os professores e a banca para definir, mas bem provável que seja naquela semana, que é depois da semana de provas. Então, tem a semana de provas e vai ter as defesas, tá? Do que vai consistir essa defesa, tá? A defesa ela vai ter de 2 a 3 professores, dependendo da nossa disponibilidade, aonde vocês irão apresentar o TCC de vocês, tá? A famosa banca. Essa apresentação, ela tem um tempo, normalmente, de 10 minutos, podendo uma margem de erro de 2 para mais ou 2 para menos, ou seja, de 8 a 12 minutos, tá? Elas são aceitas. Se tiver menos que 8 ou mais que 12, irá perder nota, tá? Então, tem essa margem de erro. Então, aconselho a treinar bastante com relação ao TCC, tá?
Nós temos um modelo aqui dos slides para ser apresentado, tá? Ah, eu tenho que usar? Não, é recomendável, tá? Mas não é obrigatório. Se quiser fazer de alguma outra forma, não tem problema, desde que rode no computador, tá? Uma coisa importante, os slides devem ser levados em pendrives, tá? Não será aceito abrir por e-mail, porque normalmente não abre, ou qualquer outra coisa. Então, levem no pendrive, tá? Essa apresentação. Salve o máximo de formatos possíveis. Aconselhamos sempre a ter uma cópia salva no e-mail de vocês. Então, sabe quando você manda um e-mail para você mesmo? Então, fez os slides, manda ele para você. Se por um acaso o seu pendrive não abrir, o que nunca aconteceu, mas a gente tem uma cópia de segurança ali, tá? Então, são coisas que a gente vai se prevenir. Então, vamos lá, vamos explicar certinho como que isso funciona. Vamos supor que você esteja marcado para apresentar às 7h30 da noite, tá? O seu TCC. Você vai chegar lá às 7h30? Não, tá? Chegue ali de 15 a 30 minutos antes, tá? Porque pode ter acelerar os nossos TCCs e aí a gente consegue adiantar eles. Os professores não precisam ficar aguardando, porque serão vários TCCs em uma noite. E se houver algum imprevisto no caminho, vocês ainda conseguem chegar a tempo, tá? Então, ok. Vai chegar, vai aguardar ser chamado. Tá? A gente vai divulgar quem é a banca, qual sala que vocês estarão e vocês se encaminham para a sala. Ah, eu posso chamar alguém? O TCC é aberto. Vocês têm direito a chamar quem vocês quiserem para o seu TCC. Tá? Ah, mas eu não quero ninguém. Tudo bem, tá? É a critério de vocês. Mas a gente sabe que a maioria aqui os pais vêm acompanhando o TCC, marido, esposa, ou o que for, tá? Lembre que isso às vezes não é só uma conquista de vocês, é uma conquista de todo mundo que está em volta de vocês. Levam isso em consideração, tá? É muito gostoso ver a família ali junto, o apoio de todo mundo, tá? Ou, eu vou ficar nervosa, mas às vezes a pessoa fica pro lado de fora te esperando. É um apoio que a gente tem ali. Mas vamos lá. Aí chegou para apresentar. Vai colocar o pendrive no computador e a gente vai abrir os slides, tá? Aqui eu coloquei para vocês um esquema do que mais ou menos deve ter nos slides, para que não haja muita divergência ou haja algum problema, tá? Então, no primeiro, a gente vai ter lá o título do seu TCC, o subtítulo e o nome de vocês. Então, vocês vão chegar, né? A gente vai falar que pode começar, porque a gente vai cronometrar o tempo. E aí vai colocar lá, boa noite, meu nome é fulana de tal, meu TCC é sobre tal coisa. Ok? Aí você vai dar início, tá? A gente vai estar contando o nosso tempo. Aí a gente vem na introdução, tá? Que é bem parecido com o que a gente tem na introdução, tá? A introdução você vai dar aquela justificativa, introduzir o seu tema, dar os seus problemas. Ah, eu preciso ser só um slide? Não, gente. Aqui eu coloquei só um modelo. Vocês podem pôr quantos slides forem necessários. Lembrando de colocar a letra mínima 22, senão a gente não consegue enxergar. Outra coisa importante com relação à apresentação, tá? Se você tem uma apresentação, você não coloca muita coisa em escrito, tá? Na apresentação você coloca temas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia provar um texto disso aqui tudo, mas não, eu fui direto do que tem que ter. Ó, o tamanho mínimo da letra é 22. São frases curtas, diretas. É só para vocês se embasarem em lembrar os assuntos, tá? Não é para pegar um pedaço do seu texto, dar Ctrl C, Ctrl V e chegar lá e ler o seu texto, tá? Sabe por quê? Porque se você tem um slide cheio de texto, quem está te avaliando vai prestar atenção nos slides, tá? A gente acaba, pelo nosso cérebro,
tendo mais foco em ler alguma coisa do que prestar atenção. E aí, o que vai acontecer? A gente acaba lendo todos os slides e não prestando atenção em vocês. E isso acaba sendo descontado nota, porque os slides estarão errados, tá? Então, coloque frases curtas, objetivas. Se puder, faça um esquema do seu assunto, coloque tabelas, tudo que você puder para ilustrar seu tema, mas que não seja um texto corrido. Porque realmente, se tiver um texto corrido, a gente acaba lendo. Até mesmo vocês acabam se atrapalhando. Porque às vezes vocês colocam lá, eu vou colocar um texto corrido, mas vocês já sabem tanto o assunto, porque foi vocês que viram, que aí vocês falam como deveriam ser, explicam com as palavras de vocês, mas aí vocês ficam lá depois procurando o texto que vocês esqueceram não de falar, tá? É pior. Então, coloque temas, sabe? Tópicos curtos para que vocês consigam olhar e lembrar do que precisa falar e não ler os seus slides, ok? Até porque se você esquecer uma coisinha ou outra, a gente acaba que não percebe, tá? Agora, se você colocou um texto gigante escrito e a gente acaba lendo, a gente vai pegar suas falhas, tá? Então, tem algumas diquinhas que a gente vai ter aí. Então, vocês vão explicar o tema e assim por diante. Ai, mas e se eu esquecer alguma coisa, tá? Bom, é para isso que existe esses tópicos, mas, eu tô insegura. Leva um papel, tá? Que se por um acaso tiver uma palavra, um termo, alguma coisa na hora der um branco, você consegue consultar, mas não está nos slides e não atrapalha vocês, tá? Não que se deve fazer isso, mas às vezes é justificável, tá? E após a introdução, a gente vem com os nossos objetivos, e aí identificar exatamente quem é o objetivo geral e os objetivos específicos. É sempre bom colocar para dar um norte para sua banca, para entender o que ela está querendo dizer. E aí a gente vem para materiais e métodos, aonde vocês vão colocar que foi feita uma revisão bibliográfica dos anos tal, em tais e tais buscas. Ah, mas eu vou colocar um texto? Não. Aqui é um bom exemplo que eu dar para vocês como que vocês colocam na forma de tópicos. Você vai colocar lá, tipo, primeiro tópico, revisão bibliográfica. Anos de 2014 a 2024. Palavras-chave, 2 pontos. Coloca ali suas palavras-chave que vocês procuraram, os termos de busca. Locais de pesquisa, né? Ou bases de dados, 2 pontos, direto. Em vez de você for lá e pegar todo o texto só do seu trabalho. Então vai ficar muito mais fácil só esses pontos e aí vocês falam, tá? Outra coisa na nossa fala, tá? Cuidado com o linguajar. Não vai fazer um linguajar chulo, um linguajar comum. Lembrem que é um trabalho científico. Então, mantenha uma linguagem formal, tá? Não vai falar lá, o coiso, o troço ou qualquer outra coisa, tá? Tente manter uma linguagem formal, ok? Isso é importante. E aí a gente vem com os nossos resultados, tá? Que é a última parte do seu TCC. Aqui você vai colocar lá os slides que você tem, tudo que você escreveu nos seus resultados e discussão, tá? De novo, não precisa colocar o texto, coloca tópicos, tá? Do que vocês escreveram, tabelas, diagramas e assim por diante. Quanto menos vocês escreverem, melhor vai ficar, tá? Muito cuidado em não confundir, por exemplo, os slides que a gente às vezes usa para dar aula com slides de uma apresentação, tá? A maioria das vezes os professores a gente acaba pondo nas aulas bastante conteúdo nos slides. Mas é para quê? Porque a gente sabe que vocês estudam boa parte pelos nossos slides. Então, a gente ajuda aí, tá? Mas aqui eu estou falando de uma apresentação, onde quem está assistindo não vai precisar estudar depois. A gente está ali para te avaliar, tá? Então, cuidado com essa confusão aí. Aí você vai fazer suas considerações finais
que são as suas conclusões, tá? Semelhante ao que estava lá no trabalho, colocar de forma de tópicos. E entramos as referências. As referências aí elas podem ser numa letra menor do que as outras, tá? Onde vocês não vão ler todas as referências e também não precisa colocar todas as referências do seu trabalho. Coloquem aquelas que vocês acharem mais relevante, tá? Ali umas 5 ou 6 referências, tá? E aí vocês finalizam o seu TCC. Agradece e finaliza. Nesse momento, a gente para o tempo, a contagem, e é nesse momento aonde a banca irá fazer perguntas sobre vocês, tá? Sobre o seu trabalho, o que ela achou, alguma coisa que ela achou que deveria ser acrescentado, retirado, fazer os comentários, tá? Normalmente, cada membro da banca tem ali de 5 a 10 minutos para falar, tá? A grande da maioria das vezes são perguntas pertinentes ao seu assunto, então como você fez, você saberá responder, tá? Nada de muitos absurdos, tá? Mas tem que saber bem do seu assunto. A maioria das vezes a banca só quer discutir, saber o que você achou e assim por diante, tá? Aí a banca vai finalizar a sua apresentação. Nesse momento, a gente finaliza, o aluno sai, se ele quiser tirar as fotos ali, que é de praxe, tirar a foto na frente dos seus slides para postar, porque, claro, é um momento único esse TCC. Então, já tira a foto, quer tirar foto com a banca. As notas são postadas no portal depois, tá? Normalmente a gente não libera as notas na hora, até porque depois que o aluno sai, a banca vai reunir os membros na banca para conversar, para discutir, para chegar num acordo da nota dessa pessoa, tá? E aí depois é postada no portal, ok? E aí vocês têm ali em dezembro a divulgação dessas notas do TCC, tá? Lembrando que precisa atingir a média, que é 6.000 pontos, que a gente tem, tá? É de bom agrado sempre levar uma lembrancinha à nossa banca, tá? Não é obrigatório, mas é uma rotina de praxe que se tem entre as bancas, não só da Unopar, mas de todas as faculdades, tá? É um chocolatinho, um mimosinho para a banca, mas, de novo, não é obrigatório, é só aconselhável, tá? E aí vocês finalizam esse TCC, tá? E aí é só aguardar e ir para a festa, tá? Comemorar. Porque eu acredito que todo mundo tem completa condição de passar, até porque as notas de forma geral estão muito boas, então é só manter o alto nível de vocês. Então vamos recapitular. Precisa corrigir a atividade 2, que a tutora falou, enviar o arquivo em PDF no portal, lá em atividade de defesa, e aí preparar os slides e apresentar ali naquela semana, no dia 25, 26, onde eu ainda vou divulgar as datas exatamente, tá? Qualquer dúvida na apresentação e assim por diante, vocês me procurem. Eu vou passar para vocês esse material com esse modelo aqui de apresentação para quem quiser. E qualquer coisa, eu também estou à disposição para ajudá-los. Lembre-se, treinem a apresentação, tá? Marquem o tempo que vocês estão falando, apresente para o pai, para a mãe, para o namorado, para a namorada, para os amigos, para vocês ir perdendo essa vergonha, tá? E pegando o jeito cada vez mais de apresentar, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau. Obrigada.